O que exatamente constitui uma fotografia de excelência? O que você tem que fazer na sua fotografia para ela chegar num nível de um Sebastião Salgado, de um Robert Capa? O que você tem que fazer na sua fotografia para ela ficar entre os grandes nomes? Você tem que aprimorar a sua capacidade técnica. Você tem que explorar a sua composição, o que torna uma fotografia histórica. Será que hoje em dia o exemplo de fotógrafo de renome é o fotógrafo que tem mais comentários, mais curtidas no Instagram? Bom, eu estava aqui olhando as fotografias do Sebastião Salgado e elas me motivaram alguns questionamentos que eu estou trazendo para vocês hoje. O que constitui exatamente uma fotografia de excelência? O que você precisa para ter o seu trabalho entre os grandes nomes? Como que o Sebastião Salgado conseguiu este resultado fenomenal, por exemplo, que ele fez no Gênesis? O que é necessário para você chegar nesse nível de fotografia? Esse vídeo é muito mais propositivo do que explicativo. Eu não venho até vocês com respostas, eu venho com sugestões, com perguntas, para estimular o seu senso crítico. O livrinho vem aqui com uma explicação do que tem em cada uma das fotografias e eu anotei aqui as fotografias que eu achei mais sensacionais, as fotografias que eu achei mais ou menos e as fotografias que para mim não significam muito. Se você olhar aqui, ó, tem alguns com asterisco, alguns com travessão aqui. As com asterisco foram as que eu mais gostei, as com travessão eu adorei também. E as sem nada é porque elas não me moveram. E aí você pergunta assim, mas como pode o Sebastião Salgado ter fotografias mais ou menos no livro dele? Como que isso é possível? Provavelmente você não entendeu o que ele quis passar com a fotografia. Um dos quesitos para você ter uma fotografia de excelência é ela fazer parte de um acervo, de uma coleção, um apanhado de fotografias que complementam a obra como um todo. E eu acho que o Gênesis é muito isso. Aqui tem algumas das fotografias mais bem conceituadas do Sebastião Salgado, mas tem outras que não agregam tanto para mim. Por exemplo, esta fotografia aqui. É um mar revolto com um pássaro razoavelmente desfocado voando sobre ele. Se eu publicasse essa foto no meu Instagram hoje em dia, provavelmente ela teria menos curtidas do que a minha foto média tem. Mas, unido à coletânea do Sebastião Salgado, que essa fotografia foi feita na Antártica, que ele ficou dias lá, isolado, se conectando aos animais, se conectando ao local de uma forma nunca feita antes. Então ela encaixa muito bem nesse livro. Por mais que sozinha ela não me mova, por mais que tecnicamente ela não me pareça uma fotografia sensacional. Eu acho que a composição também não é sensacional nessa fotografia, mas ela é espetacular na coletânea do Sebastião Salgado. Um dos fatores para você ter uma fotografia de excelência é você ter uma coletânea. Foi muito bem selecionadas as fotografias e que fazem parte de uma obra grandiosa. Considerando isso, nenhuma dessas fotografias que estão aqui podem ser consideradas mais ou menos, porque a obra em si como um todo é espetacular. Um outro fator relevante, a importância histórica. No começo da fotografia, qualquer fotografia basicamente que você fizesse seria relevante, ficaria entre os grandes nomes da fotografia, porque é história. Qualquer fotografia de paisagem retratando uma realidade naquele momento que ninguém mais podia retratar é espetacular e faria parte do hall das grandes fotografias da história da humanidade. A relevância histórica da sua fotografia tem muito peso. Exemplos da Guerra do Vietnã, a gente tem exemplos do Robert Capa, que estava lá na invasão da Normandia na Segunda Guerra Mundial, que se você for olhar as fotografias dele, tecnicamente elas são muito falhas, várias fotografias fora de foco, com exposição estourada, mas elas são espetaculares porque ele arriscou a vida dele e ele fez história, ele retratou um momento que marcou a humanidade. Sem dúvida alguma, para você ter um trabalho relevante, ele tem que ter relevância histórica também. Mas então, como é que você vai avaliar para o fotógrafo de interiores? Como que você vai dizer que tem que ter relevância histórica? Eu acho que a fotografia comercial, para você se tornar
um dos grandes fotógrafos, os requisitos são outros. Você tem que trabalhar com clientes muito grandes, você tem que trabalhar com grandes empresas, fazer campanhas publicitárias gigantescas. Isso que vai te botar lá em cima. Os requisitos são outros. Muitos dos fotógrafos que a gente considera grandes fotógrafos não são fotógrafos comerciais. Então é muito difícil você querer tá entre os grandes da fotografia sendo um fotógrafo de casamento, no sentido de você fazer parte da história como fotógrafo. São exigências diferentes. Você pode muito bem ser um fotógrafo de casamento super bem conceituado, super famoso, mas as exigências para sua fotografia se tornar relevante, se tornar determinante na história, são muito diferentes do que o tipo de fotografia que, por exemplo, o Sebastião Salgado faz. São outras exigências. E é muito difícil definir essas exigências. A dúvida persiste. O que torna uma fotografia excelente? Será que a gente poderia definir termos que são aplicáveis a qualquer área da fotografia? Será que isso é possível? Será que tem como a gente ter qualidades específicas que a gente encontra em toda a fotografia de excelência? Em toda a fotografia que faz parte da história? Eu acho que não. Eu não consegui encontrar um padrão claro de estética, um padrão claro de composição, um padrão claro de qualquer coisa. São inúmeros fatores que tornam essa fotografia relevante no nível dos grandes nomes. Não tem como você definir de forma clara o que vai te tornar um fotógrafo de excelência. Às vezes é simplesmente você estar no lugar certo na hora certa. Você vai criar uma fotografia que ninguém mais criou, por mais que ela não seja tecnicamente perfeita, por mais que a composição não tenha sido inteligente, perspicaz, ela vai se tornar famosa. Então é difícil realmente definir o que torna uma fotografia histórica. Eu pensei muito nessa questão do que torna uma fotografia excepcional e eu não consegui chegar a uma conclusão. Eu quero saber se você consegue determinar um elemento, só quero um, encontrado em todas as fotografias históricas, em todas as fotografias excepcionais. Você consegue encontrar um elemento em comum que todas elas tenham? Eu vou deixar esse questionamento para você e eu quero saber se você consegue me explicar.